Todo mago é um médium, mas nem todo médium é um mago. Senta que lá vem a polêmica. Faz tempo que eu queria falar sobre isso e eu fiz esse vídeo hoje motivado por uma conversa que eu tive com um professor, que ele perguntou como era o meu processo em relação ao tarô, perguntou se eu sentia umas energias, né, e tal. Eu tentei explicar a ele que não era bem por aí e que não era muito o processo do espiritismo, a abordagem que eu trabalho em relação ao tarô. E aí não ficou muito claro, e aí, até porque a gente estava um pouco sem tempo, né? Eu já estava de saída. Eu acho que inclusive ele vai assistir esse vídeo, porque ele se inscreveu no meu canal recentemente. E aproveito vocês se inscrevam no canal também, tá bom? Não se esqueçam. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, vá lá no YouTube, se inscreva, que ele também vai estar lá no YouTube. E assim, para ser rápido e objetivo, porque eu não queria me estender muito, eu acredito que existem razões conceituais suficientes para a gente distinguir o que é esotérico e o que é o espiritismo. Porque as pessoas acham que todo esotérico, todo ocultista, no fundo é um espírita, né? E algumas pessoas acham que o espírita ele é necessariamente esotérico. E não é bem isso, né? A gente precisa ter uma clareza conceitual para distinguir as coisas, para poder saber do que a gente está falando, né? Porque de repente a gente vai usar as mesmas palavras nessa comunidade espiritualista, esotérica, mas muitas vezes se referindo a coisas completamente diferentes, né? E aí existem os problemas de comunicação, né? Então o interessante da filosofia é ajudar, né, nesse processo de estabelecimento de padrões comuns, né, de conceitos e de ideias para que a gente possa conversar se referindo às mesmas coisas e não ter esses ruídos da comunicação. Apesar deles ainda acontecerem em algum momento, que enfim são inevitáveis, né? Mas assim, quando se fala em espiritismo, se está falando de uma religião. O espiritismo é uma religião. Quando se está falando no processo do esoterismo, aí você não está falando de uma religião. Você está falando, claro que o conceito de esoterismo ele é amplo, né? Ainda não está fechado, mas quando se fala em esoterismo, se está falando em um processo que transcende um pouco a religião particular, né? Religião é só aquela religião, e parte para um processo universal de síntese das religiões, uma aproximação mais filosófica da religião, né? Então, por exemplo, se você é esotérico, você enxerga uma sabedoria, vamos dizer assim, subjacente a todas as religiões, né? Então, você tem uma tendência eminentemente sincrética, né? Então, ser esotérico é uma postura diante do processo religioso. E ser espírita é ser adepto de uma religião. Então, são duas coisas completamente diferentes. Mas tem mais uma diferença que eu vejo poucas pessoas falarem, aliás, eu vejo quase ninguém falando, e que eu acho muito importante a gente abordar também, que é o seguinte. E assim, a diferença do médium para o mago é que o médium é uma condição natural de todo ser humano, né? O médium é a condição de mediador entre o domínio da pura materialidade e um domínio mais sutil do nosso universo, vamos dizer assim, né? Para ficar assim mais claro para as pessoas entenderem. Já o mago não. O mago não é uma condição natural. Ninguém nasce mago. O mago, ele se constitui, né? E o mago, ele é perpassado por uma visão filosófica da natureza que era típica do Renascimento, do mundo antigo, pré-moderno, de modo geral. Ou seja, da natureza como uma natureza encantada, uma natureza perpassada por espírito das águas, espírito da floresta, espírito do vento. E o mago é aquele que entende a linguagem do universo, entende? Portanto, tem esse componente da linguagem, né? Por isso que o deus dos magos é o Tote, do Egito.
Deus da linguagem, da escrita, que ensinou, Deus dos escribas, né? E que ensinou as primeiras linguagens aos egípcios. Então o mago é aquele que sabe conversar com a alma do mundo. E essa conversa com a alma do mundo, ela se dá a partir da nossa própria alma. Então não é um processo de energia. Energias existem, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu não tenho sombra de dúvida nenhuma sobre que energias existem. Quem toma Santo Daime sabe, né? O quanto energias circulam e realmente são... Até quem não toma Santo Daime também, claro. Quem é sensitivo, né? Mas o processo do mago é um processo de conversa com a alma do mundo a partir da sua própria alma. Porque a nossa alma é uma fagulha da alma do mundo. Então o mago, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o médium, ele sente, né, as presenças, as coisas. O mago, ele sabe o código que conversa com a mente cósmica, a mente da natureza. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Uma vez uma amiga minha estava aqui em casa e ela pegou o tarô e tirou para ela mesma, né? Fez a pergunta, tirou para ela mesma. E aí ela sentiu que aquela carta não falava com ela, que não tinha nada a ver com o que ela perguntou, que não sei o que, não fluiu. Ela simplesmente pegou o baralho e tirou tal. Ela disse, não tem nada a ver. Parece que ela tinha perguntado uma coisa que já tinha acontecido. Não era sobre o futuro. E aí eu disse assim, ela perguntou, o que eu faço, Anael? Eu disse assim, olha, você é o seguinte, você embaralha 3, 6 ou 9 vezes. Ela, por quê? Porque o 3, o 6 e o 9 são números que chamam a atenção da mente cósmica. Ela fez isso. Primeiro ela respirou 3 vezes, eu tinha pedido também para ela respirar 3 vezes. E aí esse processo de que o 3, o 6 e o 9 chamam a atenção da natureza, e tem uma chave cabalística para isso, do ternário, do 6 e do 9, né, como pertencendo a uma sílaba do nome divino, enfim, eu não vou falar disso agora aqui, porque eu vou abordar isso mais na frente do meu curso de filosofia esotérica do tarô, quando a gente chegar na Imperatriz, né, no Arcano 3. E aí funcionou completamente. Ela ficou assim, vale, tu é bruxo? Eu digo, não, bruxo não, mago. Porque o mago é aquele que conversa com os códigos da natureza, com os códigos da existência. Entende? Então o mago é perpassado por uma filosofia. E ele trabalha muito mais com a epifania do simbólico, com a chave da alma, que despertam energias, né? Mas que é o poder da palavra, o poder da instauração de uma habitação. Entende o que eu quero dizer? De um habitar, de um estar no mundo. O mago, ele organiza o círculo mágico. O mago, ele constrói o seu mundo. Ele é o micromundo, o microprosopopos, né? O microcosmo. Então a diferença entre o mago e o médium é uma diferença ontológica. São duas ontologias diferentes. Entendem o que eu quero dizer? Então essa é a diferença. Então eu não trabalho com energia quando eu tiro tarô. Eu trabalho com a alma do mundo, com a epifania do simbólico, com o processo da ética e não muito da física ou metafísica, no sentido de física sutil. Entendem? É mais ou menos isso.